Para muita gente, Nárnia é aquele mundo mágico que a gente descobriu dentro de um guarda-roupa, sabe? Um clássico da infância, cheio de aventura. Mas olha, essa é só a porta de entrada. A pergunta que não quer calar há mais de 70 anos é: será que as crônicas de Nárnia são só isso mesmo? Uma série de contos de fadas para divertir? Ou tem algo muito mais forte pulsando ali, debaixo da superfície dos animais falantes e das grandes batalhas? Então, o que a gente vai fazer aqui é usar Nárnia como um mapa. Um mapa que, na verdade, revela camadas e mais camadas de teologia, de filosofia e de mitos que foram todas cuidadosamente amarradas pelo C.S. Lewis, certo? Então, vamos nessa. A primeira camada, e a mais famosa de todas, é a do simbolismo cristão. Mas atenção, aqui tem uma distinção que é crucial e que o próprio autor fazia questão de deixar bem clara. É muito comum ouvir por aí que Nárnia é uma alegoria. Mas Lewis, ele rejeitava essa ideia. Ele preferia usar a palavra suposição. Pensa assim, não era para ser uma tradução direta da Bíblia, mas um exercício de imaginação. A pergunta era: e se o Filho de Deus, para salvar um mundo de criaturas míticas, se tornasse um leão? Então, Aslan não é um símbolo de Cristo. Ele é como Cristo se manifestaria dentro da lógica de Nárnia. Isso fica claríssimo no sacrifício do Aslan. A tal da magia profunda que a feiticeira branca usa é a lei da justiça pura e simples, sabe? Aquela do olho por olho. Só que a magia mais profunda, que só o Aslan conhecia, é a da graça. É um princípio maior que consegue quebrar a lei de pedra e trazer a redenção bem onde parecia que só existia condenação. Essa base teológica é, sem dúvida, muito poderosa. Mas seria um erro achar que Nárnia se apoia só nisso. Existe uma base filosófica, bem mais antiga até, que sustenta a própria realidade desse universo. E é aqui que a gente entra na segunda camada. A gente vai ver como a filosofia clássica, e principalmente as ideias de Platão, funcionam como se fossem a planta baixa da realidade de Nárnia. Para o Platão, o mundo que a gente vê e toca é como se fosse uma sombra projetada na parede de uma caverna. O mundo de verdade, o mundo das ideias, é mais real, mais perfeito. E essa ideia, olha, ela é fundamental para entender o fim da saga de Nárnia. No último livro, Nárnia é destruída. Mas aí os heróis descobrem que aquele mundo que eles tanto amavam era, na verdade, só uma cópia, uma sombra da verdadeira Nárnia, uma Nárnia que sempre existiu e para onde eles finalmente são levados. É basicamente a filosofia de Platão transformada em literatura fantástica. E essa crença numa realidade mais verdadeira também se aplica à moralidade. Para Lewis, virtudes como coragem, honra, não são só ideias que a gente inventa, elas são reais. Em Nárnia, o bem e o mal são forças concretas, e as escolhas que os personagens fazem têm consequências reais, que moldam o destino deles e do mundo inteiro. Ok. A gente já entendeu a base teológica e filosófica. Mas e a cara de Nárnia? Os faunos, os gigantes, de onde vem tudo isso? É exatamente isso que a gente descobre na terceira camada da criação do Lewis. O C.S. Lewis não era só um grande pensador. Ele era um mestre da literatura. Ele construiu Nárnia não com uma forma só, mas como um artesão que junta um monte de peças de lugares diferentes para criar um mosaico incrível. E essa mistura toda não é por acaso, não. Quando ele combina faunos da Grécia com gigantes nórdicos e animais falantes de contos de fada, ele está criando uma linguagem de símbolos que todo mundo entende. Desperta um sentimento de algo antigo, familiar, como se a gente estivesse acessando um baú de histórias que sempre existiram. E é justamente a união dessas três camadas que explica por que, mesmo depois de tantas décadas, Nárnia continua fascinando e gerando tanta discussão. Quer um exemplo? A própria discussão sobre a ordem certa de ler os livros. Começar pela data de publicação, que mantém o mistério, ou pela ordem da história, que já explica as origens logo de cara. Só o fato desse debate existir já mostra como a obra continua viva, convidando sempre novas gerações a redescobrir seus segredos. Então, o ponto crucial é este. A aventura na superfície é a isca, é o que nos puxa para dentro. Mas o que nos faz ficar, o que nos prende de verdade, é a profundidade que vem dessa fusão de fé, razão e mito. Lewis não escreveu só uma história, ele construiu um mundo que reflete o nosso, só que de um jeito mais claro e cheio de significado. No fim das contas, a grande magia de Nárnia é essa. Ela nos ensina a olhar para o nosso próprio mundo e a nos perguntar: e se tudo isso que a gente vê for só a primeira página de uma história muito, mas muito maior?